aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Estou para falar para você que a gente vai discutir um pouco sobre o Gabigol e o pré-jogo do Santos, que tem um jogo importante amanhã contra o Chapecoense. Essa rodada do Brasileirão do time do Santos, teve jogos que está acontecendo agora, pelo menos até onde eu estava vendo, a Ponte Preta estava empatando com o time do Guarani em 1-1, né? Gols marcados por Luan Dias e depois o Gé, que também foi pretendido pelo time do Santos. Não sei como que está a partida nesse exato momento, se já finalizou, se ainda está acontecendo. O fato é que a gente vai falar sobre o Gabigol. Bom, falando sobre o Gabigol, pessoal, todo mundo está falando por conta do salário que o Santos tem oferecido ao jogador, para ter o jogador no ano que vem, numa reconstrução do time do Santos, para falar assim ao Santos merecedor de um jogador desse naipe. Todo mundo sabe que o Gabigol, nesse exato momento, jogando pelo time do Flamengo, né, tá lá no banco de reservas, né, e o titular é o Pedro, que é prestigiado muito pelo técnico atual, ex-técnico da seleção brasileira, o Tite, né, que sabe, e nós sabemos, que não tem muito apreço pelo Gabigol. Na época, em 2019, quando o Gabigol estava na sua melhor fase, campeão da Libertadores, todo mundo pedindo a convocação dele para a seleção brasileira, o Tite fez assim, ó, para mim tá do mesmo jeito. E aí, o mundo do futebol e as coisas realmente acontecem, quiseram com que o Tite fosse para o time do Flamengo, e lá estava o ídolo Gabigol no time do Flamengo, que não está jogando, é bem verdade, que ganha muito bem. E no dia desse final de semana, vamos precisamente falando ontem, né, surgiu a notícia do presidente do Santos, né, o Marcelo Teixeira, ter conversado aí com seus familiares do Gabigol, né, para tentar trazer o jogador para o ano que vem, de repente fazer um pré-contrato, uma vez que o jogador tem um contrato com o time do Flamengo até o final desse ano, dia 31 de 12 de 2024. Cara, a torcida foi apavorosa, tem muitos torcedores do Santos que não gostam do Gabigol pelas coisas que ele fez quando ele jogou contra o time do Santos. Eu vou falar um negócio para você, pessoal. Se você for pensar na parte econômica, né, o que o Gabigol pode trazer para o time do Santos, se de fato acontecer, pensando que o Santos já esteja no ano que vem, e a gente torce para que isso aconteça na primeira divisão, ele vai se pagar. Esse tipo de jogador, quando vem na equipe, se paga, pessoal, porque traz patrocínio, traz credibilidade, traz direito de transmissão muito mais vantajoso, porque é um jogador que tem uma expressão junto ao público muito interessante, é um jogador que as crianças gostam, um nome fácil e publicamente fácil de falar. Gabriel Barbosa, Gabigol, né? Faz gols, é artilheiro, já passou pelo time do Santos, já foi artilheiro no Santos, jogou com muitos jogadores importantes no time do Santos, mas é um jogador que vem com um pacote, né? Vem com um pacote, tem personalidade sim, mas precisa contratar jogadores que posicionam ele dentro de campo. Se o Santos contratar única e exclusivamente ele e tiver um jogo que não favorece o futebol dele, eu digo que se ele vier para o time do Santos hoje, né? Se tivesse essa possibilidade, que o Santos não vai entrar evidentemente em loucura, seria muito difícil com esse atual técnico, Fábio Carille, colocar o Gabigol e ele ficar parado lá na frente. Não, o tipo do jogo do Santos é vertical, o tipo do jogo do Santos é rápido, não pode tirar a velocidade do time do Santos, coisa que está acontecendo agora, né? Então, para o ano que vem, em termos de dinheiro, o torcedor santista está preocupado por conta do dinheiro e tudo mais. A minha opinião é que um tipo de jogador assim, se pegar patrocínios legais, e o Marcelo Teixeira está se mexendo, estão se falando aí que já da atual, a Blazer, né, que já é patrocinador do time do Santos, a KeyBank, outro lá da Baixada Santista e tudo mais, do Porto. Então tem possibilidade de vir outros patrocinadores que podem bancar esse salário. O Santos não poderia, ou poderá colocar parte do salário, né, no jogador para poder realmente trazer ele para o ano que vem para jogar na equipe do Santos. Só que vem um pacote, como eu venho falado para você, tem que vir outros jogadores importantes, jogadores que dão, que colocam o jogador na cara do gol, um time bem competitivo. Só que, se a gente for avaliar pelo coração, eu acho que depende muito mais do jogador de vir para a equipe do Santos do que o Santos procurar ele. O Santos fez a parte dele, mas quando a gente olha para dinheiro, quando a gente olha para a organização financeira
né? Principalmente se tratando no atual momento, tem como concorrentes, todo mundo está falando aí, o Palmeiras, tem Cruzeiro, né? Que também está vindo forte, tem outros times que ele podem realmente ir lá e fazer a diferença, né? As coisas que acontecem e acontecerá no time do Santos para o ano que vem, já estão acontecendo em alguns times no Campeonato Brasileiro já esse ano, e que financeiramente são muito mais agradáveis que o time do Santos. Mas o Marcelo Teixeira, que não é bobo nem nada, pode realmente contextualizar essa situação, comercializar ela e fazer com que essa situação seja realmente agradável e não onera o time do Santos de uma certa forma, né? Para ele realmente dar muito mais lucro do que prejuízo para a equipe do Santos. Então eu acho que nessa situação, eu acho que é interessante, né? O Santos viria para um time gigantesco, que é o time do Santos, imaginando que o Santos já esteja na primeira divisão o ano que vem, com o advento de outros jogadores também importantes, né? Que eu acho que é interessante. O Gabigol viria como a cereja do bolo, né? Fala-se de Neymar, mas eu acho que o Neymar, não sei se ele vem o ano que vem, né? Não sei se é uma utopia. Tem outro concorrente que é o Flamengo também. Pessoal, assim, é bom a gente ter um pouco de calma, né? Mas que a possibilidade existe por ano que vem, existe, né? Tanto é que existe que a gente tem que entrar na realidade desse jogo que acontecerá nessa segunda-feira, às 19 horas, que o Santos tem contra o time do Chapecoense. A gente sabe que tem novidades no time titular, a gente sabe que, embora alguns jogadores estão lesionados, a lista de jogadores que foram colocadas, que foram, né, relacionados para a partida da manhã, tem jogadores aí que a torcida gostaria, e assim o fez o Fábio Carille, muito pela pressão do Paulo Brax, eu acredito que foi, né? Muito pela pressão da conversa que teve também lá com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também foi. Agora, ele vai colocar esses jogadores para jogar? Ele tem que colocar. Agora, o esquema tático vai favorecer esses jogadores? Aí eu já não sei. Aí é outra conversa. Então, ele fazendo isso, ele tira o dele da reta, o Fábio Carille. Algum jogador jogando mal, ele pode ou não colocar esses jogadores lá para ficar alguns minutos dentro da partida. E se os jogadores aí realmente foram bem, é torcer para que outros que estão numa fase ruim, que nem o caso do Juliano, não volte mais, porque vai ser titular. Pessoal, já vamos falar sobre a possível escalação do time do Santos contra o time do Chapecoense amanhã? Possível escalação: Brazão no gol, lateral direito, pode ser Sherman ou pode ser o Aderlan, que nessa semana que antecede esse jogo contra o Chapecoense, né, existia a possibilidade dele sair, interesse de outras equipes, né? Teve a conversa tanto do Paulo Brax quanto do presidente do Santos. Acho que ele colocou o jogador ali, então treinou também no lugar do Sherman. Tem gente falando que o Sherman caiu de produção, que não tá jogando. Ô, pessoal, o cara, outro dia, o cara era um especialista na posição, o cara mais pica da lateral direita. Hoje, não sei que, não, tem que colocar o moleque para jogar. Tem jogo que ele vai jogar mal, tem jogo que ele vai jogar bem, e assim acontece, né? Se o Fábio Carille não vê isso dentro do jogador, o problema é dele, mas ele tem que jogar. E o Aderlan também, no segundo tempo, já passou da hora para ele poder entrar na equipe do Santos. Então, qualquer um dos jogadores, para mim, é interessante. Se tiver preferência, é o Sherman. No meio ali da zaga, ali, joga Gil e joga Joaquim, que também treinou o Jair, né? Dessa pressão que aconteceu durante toda a semana. Então tem possibilidade do Jair também entrar, mas eu acho que ele vai de Joaquim. Ele vai realmente ser conservador. Na lateral esquerda tem o Rodrigo Ferreira, que não joga Escobar, porque recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, lá no jogo contra o Mirassol. No meio de campo tem Schmidt, no meio de campo tem Pituca, e também tem o Juliano, que não está jogando nada, né? Mas está sendo preservado aí no time titular do time do Santos. E aí no ataque também tem novidades. Não joga Guilherme, joga Otero no lugar dele. Como centroavante ele joga o Furque. E lá na outra extremidade volta lá o Patati. Ou pode ser Pedrinho. Todo mundo está falando que vai ser o Patati. Então, independentemente de quem vai entrar como titular no time do Santos, eu vou passar a lista de relacionados para essa partida. Goleiros: Diógenes Brazão, Gustavo Jundi, que é do Sub-20 do Santos, que está sendo relacionado, está como terceiro goleiro, né? Os zagueiros: o Alex, né? O canhoto, o Gil, o Jair e o Joaquim.
Ali nas laterais, Aderlan, Sherman, Rodrigo Ferreira e o Souza também tá voltando, o lateral esquerdo, que para mim já era para estar jogando nesse time aí, se tivesse o esquema favorável aos dois jogadores. Já pensou, pessoal? Se o Fábio Carilli tivesse um pouco de cabeça mais aberta, ele colocasse ali, ó, o Gil na direita, o Jair ali no meio, para jogar como terceiro zagueiro, já que ele tem uma saída de bola interessante, e colocasse ali o Joaquim na esquerda, né? Para tirar a bola dele, porque de cabeça ele é bom. No 1 contra 1, na velocidade, o Joaquim também é bom. O problema do Joaquim é o passe, mas aí estaria lá o próprio Jair para fazer isso por ele. E na lateral esquerda, se ele metesse ali o Souza, né? Pode até ser realmente o Rodrigo Ferreira. Aí ficaria o meio de campo, que sairia jogando evidentemente com o Schmidt e com o Pituca, e o Juliano, que não tem presença nenhuma dentro de campo, ficaria evidentemente mais perto do Furk. Mas ali ficaria o quê? Ficaria o terceiro e ficaria só dois ali na frente. Poderia ser um jogador de velocidade, ou poderia ser o Patati junto com o Furk, né? Ou de repente poderia ser um Otero junto com o Furk, não sei. Teria possibilidade depois de entrar o Xavier, né? Que também é um menino que corre pra caramba, que também está relacionado aqui para jogar amanhã, o Matheus Xavier, a possível entrada dele ali no segundo tempo, uma possibilidade dele entrar de ter minutagem. Olha, não ficaria melhor, pessoal? O Santos conseguiria pressionar jogando em casa a todo momento o time adversário, né? O meio de campo não se cansaria muito, porque teria o Jair ali jogando quase perto dos dois volantes. A credibilidade dos dois volantes ali com relação ao sistema de ataque do time do Santos ficaria melhor, uma vez que o Juliano correria menos, então também eu acho que ele poderia jogar um pouco mais, e que serviria também ali o Furk, e teria um jogador da válvula de escape, que seria ali o Patati, depois o Xavier no segundo tempo. Seria dessa forma, né? Sem contar com os laterais, né? Que poderiam descer muito, o Sherman, o próprio Souza, ou o próprio Rodrigo, ou o próprio Aderlan, não sei, pessoal. Ficaria muito mais encaixado. Mas a possibilidade de ser feito isso é nula. E é por isso que não somente colocar esses jogadores aí relacionados para a possível entrada deles ali no jogo contra o time do Chapecoense, é fazer um esquema que favorece esses jogadores, senão não vai ficar do mesmo jeito. E a gente sabe que vai ser trocado lateral por lateral, meio campista por meio campista, e não vai mudar absolutamente nada. Isso vai contra o Fábio Carilli, todo mundo sabe disso. Principalmente depois dessa pressão e falado a respeito da entrada de jogadores da base, que é a galinha dos ovos de ouro, a menina dos ovos de ouro aí do Paulo Brax, que é o atual CEO do time do Santos. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim, e por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau!